Segundo dia de atividades depois da eliminação no Carioca é marcada por entrevista coletiva de atacante. Jogador, apesar de jovem, reconhece o seu próprio valor e se vê incluso no processo de transformação do Vasco em SAF. Falando sobre contratações, Vasco faz proposta por atacante uruguaio. Ainda nesse sentido de reforços, o perfil está bastante delimitado. Dirigente fala sobre isso. Para encerrar, Conselho Deliberativo vota as mudanças do estatuto para que o Vasco se transforme em SAF. Tudo isso, guitarrinha, agora aqui nesse Avenews, que apenas por hoje é comigo. Vamos falar de Vasco, toca a vinheta. Jéssica Dias aqui na área com vocês. E essa noite, nesse Avenews, Flávio Dias não está por aqui, precisou comparecer a um compromisso, então hoje esse vídeo aqui é comigo. Eu já começo te pedindo seu like, sua curtida, que é sempre importante, a sua interação, que você ajude a gente na divulgação e envie o link para os seus grupos, ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal, se inscreve aqui no Atenção Vascaínos se você não é inscrito e nos siga nas demais redes sociais. @avascaínos. O Vasco hoje fez aí a sua segunda atividade depois dessa eliminação no Campeonato Carioca, agora se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso vai encerrando essa semana e vai ter pela frente mais outras 2 semanas para poder se preparar. É claro que com base nisso o time fez apenas um trabalho regenerativo, vai aproveitando para fortalecer a parte física, trabalha um pouco mais na academia, questão indoor, né, para os atletas, então pouco trabalho com bola, pouco trabalho coletivo, pelo menos nesses 2 dias. Mas apesar disso, hoje teve entrevista coletiva do atacante Gabriel Peck. Você vai conferir agora alguns trechos mais importantes dessa coletiva, jogador que começa falando sobre o que corrigir nessas 2 semanas que o Vasco vai ter até a estreia no Campeonato Brasileiro. Boa tarde. Então, como você falou, é um período muito importante, né, onde a gente vai ter 2 semanas cheias para trabalhar, onde o professor Zé vai poder implementar mais ainda o trabalho dele e a gente vai implementar bastante, trabalhar o ataque, a defesa, que é muito importante, e o mais importante de tudo é trabalhar o conjunto, né, para a gente se entrosar cada vez mais, para chegar na Série B sabendo de tudo que tem que fazer para fazer um grande ano. O atacante também aponta o que ser corrigido no time para que o Vasco não leve sustos na Série B do Campeonato Brasileiro, lembrando que a estreia é contra a equipe do Vila Nova. Ano passado, como eu joguei a Série B, foi um ano de muito aprendizado. Infelizmente não conseguimos nossos objetivos, mas para mim, graças a Deus, serviu com um grande mesmo aprendizado, porque a gente viu que não é fácil, que vão ter jogos muito complicados, tanto dentro, tanto fora de casa, e a gente sabe que a gente tem que entrar ligado e terminar o jogo ligado, porque o gol pode sair tanto no início, tanto no final do jogo, além dos campos ruins. Então eu acho que a gente tem que trabalhar bastante e focar muito para, sim, esse ano não ter mais desculpas e a gente, sim, conseguir nosso objetivo. Cria da base do Vasco, Gabriel Peck já acompanhou diversos processos no clube e agora pode estar participando de mais um com o processo de transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Ele se disse incluso nesse processo, que reconhece o seu valor para seguir inclusive no Vasco, caso a SAF seja estabelecida, e agora ele participa aqui desse Avenews falando como foi a visita dos executivos que aconteceu na semana passada. Confere só. Então, foi uma troca muito boa, porque quando a gente chegou, eles chegaram e a gente viu a felicidade deles em estar aqui no Vasco, e vocês acompanharam também que eles viram a história do clube, então isso aí não tem preço, né? A gente sabe o quão grande o Vasco é e vê que tem pessoas que querem ajudar o clube, então para mim isso não tem preço. Eu que estou aqui desde pequeno, então eu acho que tudo que vier de bom para o clube, eu vou estar muito feliz, porque isso vai ajudar a gente a só crescer e levantar o Vasco cada vez mais. Seguindo aqui nas informações com relação ao elenco do Vasco, a gente vai atualizar algumas situações, começando pelo Anderson Conceição. O jogador está se recuperando de dores na região das costas. Nesses 2 dias ainda não ficou à disposição do Zé Ricardo. Para ele, está sendo feito um plano específico de recuperação. Um trabalho mais indoor, de fisioterapia, para que seja ali estabilizada a situação das dores do jogador. Não é cirúrgico, não precisa de um tratamento maior, mas ele precisa estar sem dor para poder treinar
treinar normalmente com seus companheiros. Com relação ao Getúlio, esse já está mais avançado no processo de transição do DESP, né, o Departamento de Saúde e Performance, para os gramados. A expectativa é de que na semana que vem ele já possa estar treinando normalmente com os companheiros. Com relação ao Ulisses, esse ainda está se recuperando da cirurgia que precisou fazer. Ele só deve voltar realmente daqui a 3 meses, se recupera bem, mas é só para o segundo semestre. Agora aqui uma informação. Sarrafiore também começa aos poucos a ser liberado para alguns trabalhos específicos. O jogador está se recuperando de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho, que aconteceu no final do ano passado. Também é esperado para retornar no segundo semestre, mas ele já começa a responder bem a alguns tratamentos. Começa a correr no gramado, coisas lentas, mas que são bastante importantes nesse processo dele de recuperação da cirurgia. A gente vai encerrando aqui esse primeiro bloco. Na volta, o Flávio Dias vai trazer um recado e também informações em apurações com relação à contratação. Então fica por aí que já já a gente volta. Preste atenção no recado que eu vou dar a você agora. Uma oportunidade de um novo parceiro aqui no canal Atenção Vascaínos, no AVNews. O Portal de Concursos é um curso preparatório online para concurso público, criado por professores com vasta experiência no mercado e que tem em seu corpo docente vários craques, um time de professores com mais de 15 anos de experiência. E olha, tem 2 grandes oportunidades vindo por aí. Primeiro, você vai ver aí na tela, concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 vagas e remuneração acima de R$4.000. E também, concurso para o INSS, com 7.575 vagas e remuneração acima de R$5.000. 2 links na descrição, além do próprio link do Portal de Concursos, portaldeconcursos.com.br. 2 links na descrição para que você possa fazer esses concursos, estudar. E atenção, você que é assinante do canal Atenção Vascaínos através desses links, usando AVNews 50, você tem 50% de desconto no seu curso. E você vai poder estudar e poder, quem sabe, passar nesses 2 concursos e trabalhar honestamente, corretamente e ainda ganhar o seu dinheiro. O que você está esperando? Portal de Concursos, parceiro do canal Atenção Vascaínos, a partir de agora. Alô amigos, alô turma, grande abraço, estou aqui também chegando nesse AVNews. Muito obrigado à querida Jéssica Dias, apresentando com muito brilhantismo esse vídeo que eu sempre apresento todas as noites. Obrigado, Jéssica. Obrigado a você que está aqui prestigiando o canal Atenção Vascaínos. Mas antes de dar a notícia, as informações, eu quero dar o recado da 1xBet para você. Sim, a 1xBet é parceira do canal Atenção Vascaínos. Você pode ganhar dinheiro com aposta dobrada. Sim, aposta dobrada, no primeiro comentário tem um link. Você entra ali, faz o seu cadastro, faz um depósito, o valor que você quiser. Coloca R$50, você coloca a palavra Vascaínos e aí vai dobrar de 50 para 100. Olha só que maravilha, sensacional. Você tem aí um dinheiro para você gastar e olha, uma certeza, a 1xBet é uma empresa séria que patrocina grandes clubes, grandes campeonatos pelo mundo e paga bem e paga rápido. Então ganhe dinheiro com a 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, a notícia que a gente vem correndo atrás desde a última terça-feira a respeito de reforços para o Vasco, que foi um pouco arrefecida com a declaração dada pelo presidente Jorge Salgado, de que não, o Vasco não vai mexer nos 70 milhões da 777 Partners, vai sim ter responsabilidade na contratação. Claro que tudo isso trouxe um pouco de frustração, mas a história não é bem assim. A gente já falou isso aqui na terça e ontem ratificamos isso. O Vasco pode até não usar os 70 milhões ou usar 10% desse dinheiro, mas vai procurar, a cada vez que passa, ter mais assertividade, com todo aquele aparato que eu trouxe ontem à noite aqui no News, com muita gente de scout, de análise de mercado, análise de desempenho e principalmente os scouts da 777. Hoje não tem jeito. Chega um oferecimento, vai ao Carlos Brasil, passa para o pessoal de scout do Brasil, que passa para a 777. Juntam-se todos os números, todas as informações de todos os bancos de dados deles e aqui do Vasco da Gama para saber se a coisa vale ou não vale. E o nome que surgiu primeiro foi o Carlos de Penha,
Uruguaio de 30 anos, jogador do Dínamo de Kiev. Seria uma boa oportunidade de negócio, boa oportunidade de mercado, porque o jogador está no Dínamo de Kiev da Ucrânia. E voltou ao Uruguai recentemente, há 3 semanas atrás. Passou um aperto danado, a família já havia voltado, ele é pai recente e muito preocupado, estava ao lado inclusive de outro brasileiro, Vitinho, que joga no Dínamo de Kiev, recluso lá na capital da Ucrânia, e conseguiu chegar ao Uruguai depois de pegar um trem, ir até a Moldávia, enfim, passou um aperto danado e não quer voltar para a Ucrânia. O Dínamo de Kiev tem essa consciência, a FIFA abriu a possibilidade deles, jogadores que são estrangeiros e que não estão em condição de permanecer na Ucrânia, de estarem liberados pelo menos até junho, até que possa arrefecer a situação lá ou não, e o Carlos de Penha teria a condição de negociar. No início houve uma negativa por conta da idade, talvez não desse, mas a análise foi boa do jogador. É um jogador de muita qualidade, de capacidade física, capacidade técnica, muita competitividade. É um jogador que completou 30 anos agora, no último dia 11 de março. Portanto, é um jogador ainda muito jovem, que faz funções de ponta esquerda e também de segundo volante. Por isso, é um jogador que poderia casar bem nessa situação envolvendo contratação. Livre apenas pelo passe, não precisa se pagar nada ao Dínamo de Kiev, então, portanto, é um jogador que estaria dentro dessa adequação. E pelo menos, se a partir de junho a situação tiver que voltar ao Dínamo de Kiev, e aí a SAF for aprovada, de repente a própria 777 já no comando de 70% do futebol, quem sabe já faça um aporte para ter Carlos de Penha. Mas nesse momento a situação é a seguinte: o Vasco já apresentou proposta a esse jogador e agora espera um ok por parte do atleta e também de seus representantes. Olha, Carlos de Penha, como eu disse, é um jogador de 102 jogos pelo Dínamo de Kiev, 26 gols, 26 assistências, 6 títulos. Está no time ucraniano desde 2019, jogou algumas Champions League também, contra a Barcelona, contra a Juventus. É um jogador que tem experiência internacional, jogou na Premier League no Middlesbrough, clube onde jogou o Juninho Paulista lá nos anos 90, anos 2000, jogou no Real Oviedo da Espanha e foi cria e base do Nacional de Montevidéu. Mas será que é um jogador tão interessante assim? Eu fui até o Uruguai ouvir o meu companheiro Alberto Pérez, do ótimo programa Las Voces del Fútbol, apresentado pelo grande Júlio Rios, da Rádio Fênix AM 1330 em Montevidéu. Você pode curtir também pelo YouTube. E eu fiz questão de perguntar ao Alberto sobre Carlos de Penha, o Tutu Penha, como é apelidado no Uruguai. E você vai ouvi-lo. E logo depois a gente vai trazer uma tradução daquilo que fala Alberto Pérez, jornalista uruguaio, sobre Carlos de Penha, jogador que o Vasco está negociando. Flávio, ¿cómo andás? ¿Andas bien? ¿Todo tranquilo? Mirá, Carlos de Penha es un jugador surgido en Nacional, el Club Nacional de Fútbol acá en Montevideo. Es un chico que es un gran profesional desde el punto de vista del trabajo de él. Tiene condiciones desde el punto de vista del entrenamiento, de la seriedad. Es una persona muy correcta. A partir de eso, de lo futbolístico, ¿qué te puedo decir? Surgió con gran velocidad, es puntero izquierdo, el puesto de él es puntero izquierdo. Puede jugar como puntero bien adelantado o puede jugar como carrilero por el sector izquierdo. Esa es su posición. Habitualmente no tiene otros puestos que eso. Juega de puntero izquierdo o de carrilero izquierdo. Es un delantero picante, peligroso. Ya te digo, cuando surgió con mucha velocidad. Ahora quizá esté un poco más grande, quizá tenga menos, pero el estado físico de él es impecable. Y bueno, eso es lo que te puedo decir con referencia a él. No es un goleador, digamos, es un pasador de gol, y hace algún gol también, pero básicamente es un pasador de gol, y eso es Carlitos de Penha, el delantero que surgió en Nacional y que rara vez a veces pudo estar en la órbita de la selección, y como hay tantos delanteros importantes en Uruguay, no estuvo, pero aparte no ha estado básicamente por el tema puesto de él, porque en la selección nuestra no han jugado, Tavares no ha jugado con puntero izquierdo, por ejemplo, o con carrilero izquierdo sí, pero no de esas características, han sido diferentes características y por eso no ha llegado a la selección. Pero en algún momento determinado tuvo un pasaje por Nacional acá en Montevideo, en un momento determinado cuando estaba Álvaro Gutiérrez como técnico.
Y nada, y bueno, y le fue muy bien, excelente, excelente. Eso es Carlitos de Pena. Te mando un gran abrazo. Para traduzir, é um jogador que surgiu no Nacional, grande profissional, muito correto, muito sério. Surgiu como um jogador de velocidade, ponteiro esquerdo, pode atuar muito bem adiantado no fundo como ponta esquerda. E o carrilheiro, como é que é o carrilheiro? Time que joga com linha de 3 atrás, uma linha à frente, ele joga quase como um ala, seria um ala. O carrilheiro é um ala, não é um lateral esquerdo, é um ala. É um jogador que faz aquela função, mas é um jogador que não tem outra posição que ele joga muito por aquele canto. É um atacante driblador, perigoso e quando surgiu com muita velocidade. Agora talvez menos por conta dos 30 anos, como eu disse, fez 30 anos no dia 11 de março, mas, segundo disse o Alberto, estado físico impecável. Não é goleador, é um passador de gols, mas também faz seus gols. Carlito de Penha, Tutu, não foi à seleção porque muitos jogadores atacantes uruguaios foram revelados nos últimos anos e ele não teve oportunidade. E além do mais, o técnico da seleção uruguaia, Oscar Tabares, também não usava um ponto esquerda avançado e também não jogava com o carrilheiro da forma como joga o Carlos de Penha. Mas é um jogador de muita qualidade, com muita condição de prestígio no futebol uruguaio e realmente é um jogador que pode ajudar, se vier, o Vasco da Gama. É isso, Jéssica. Estou deixando aqui o comando do News com você, mais uma vez agradecendo o seu talento e contando com a sua audiência, porque a Jéssica Dias ainda tem muita informação. Segue com você, Jéssica. Muito obrigada, Flávio Dias. A gente segue por aqui ainda falando sobre essa situação de negociações, possíveis contratações do Vasco, até uma situação que a gente apurou aqui no canal. Não se assustem se em algum momento o Vasco ainda trouxer o atacante Eric do Ipiranga de Erechim. Essa situação tinha se esfriado um pouco, mas o jogador tem sido bastante importante no time do Ipiranga, inclusive na vitória de ontem, de 3-1 em cima do Brasil de Pelotas. Ele marcou 2 gols, fez uma partidaça e aí agora o Ipiranga está classificado à final do Gauchão contra a equipe do Grêmio. Esse jogador, se contratado, vai ser por meio de investimento, até se levando em consideração que ele tem apenas 25 anos, pode ser um bom negócio para o Vasco. Então, não está descartada essa situação. O perfil de contratação está bastante definido, a gente já falou isso aqui no canal Atenção Vascaínos. O Carlos Brasil, gerente geral, concedeu uma entrevista ao site Lance, que você vai conferir agora um trecho no qual ele fala sobre esse perfil de jogadores a serem contratados pelo Vasco. Confere só. Mas aqui nós temos análise de mercado, temos comitê de futebol, agora temos 2 scouters da 777 também ajudando na avaliação. Então, cara, é muita gente olhando e a gente vai decidir de acordo com a negociação possível. Muitas vezes o jogador que a gente quer também não é possível. Opa, esse jogador a gente quer, mas aí vai lá para negociar, não é nada daquilo, são valores inviáveis para o clube e não adianta a gente fazer loucura. Mas operário, que ganhe dentro de um valor salarial que está dentro do mercado para eles e que a gente sabe que o Vasco está qualificado para jogar a Série B. Lembra quando a gente falou das prateleiras diferentes, né? Jogar contra o Flamengo é uma prateleira diferente. É duro para o torcedor do Vasco escutar isso. É duro, porque cria-se uma expectativa e foge-se da realidade. A gente analisa algumas carências de posições, né? Zagueiros, por exemplo, a gente sabe que hoje tem uma carência, a gente precisa trazer zagueiro. O Ulisses teve uma fatalidade, né? Só deve voltar daqui a 3 meses. O próprio Anderson agora teve uma lesão também, não que a gente acredita que ele vai se recuperar em tempo de disputar o primeiro jogo do brasileiro, mas requer cuidados, né? Da mesma maneira. Então a gente tem os meninos, né? O Zé Vitor e o Pimentel, que são os zagueiros imediatos, e a gente tem uma preocupação de trazer pelo menos aí 1 ou 2 zagueiros, né? Já que o Cangá também a gente definiu que ele não ficaria, né? Então, 1 ou 2 zagueiros, eu acredito que 2 zagueiros, né? Para as outras posições vai depender muito de oportunidade de mercado, tá? Eu te confesso, porque não tem sido fácil e a gente precisa também não trazer qualquer um. Alô, turma, tudo bem?
Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Bom, mas é claro que tem um motivo para o News ter subido tão tarde hoje. A gente estava aguardando o resultado que saiu agora há pouco da aprovação das mudanças do Estatuto do Vasco para que se siga o processo de estabelecimento da Sociedade Anônima do Futebol no clube. Estiveram presentes de início 182 membros, depois alguns ali saíram da reunião, instaurou-se um clima um pouco tenso, mas precisava da aprovação de 2/3 dos presentes para que essas mudanças acontecessem. Isso realmente aconteceu, então estão aprovadas essas questões que abrangem estão aprovadas essas mudanças que abrangem até mesmo o papel do presidente do clube, Jorge Salgado, no conselho administrativo da SAF. Ele vai poder exercer essa função, também nomear 2 ou 3 membros do clube associativo para que faça parte desse conselho de administração da SAF, entre outros assuntos. Os números dessa votação e todos os detalhes, trechos importantes, você vai acompanhar no Bom Dia Gigante amanhã com o Emerson Rocha. Mas a gente aqui está afirmando que então está aprovado. É o início de um processo, essa foi a primeira das 4 reuniões que vão acontecer ainda para que a SAF realmente seja estabelecida no Vasco da Gama. Agora sim, a hora do abraço, um oferecimento da Dádiva Mostardas Artesanais. Uma delícia! E agora vamos mandar os nossos abraços para poder encerrar finalzinho de quinta-feira esse AVNews. O abraço de hoje vai para Elias Lopes Dias, vascaíno de Pilares. Fez aniversário na semana passada. Também Daniel Passos, que é o filho dele, faz aniversário aí 2, 3 dias depois, vascaíno roxo. Pediu um abraço pra gente aqui, a gente tá mandando. E também pro Hugo César, que é meu amigo pessoal, vascaíno também, fez aniversário ontem. Teve um probleminha de saúde, precisou ficar internado, mas já vai estar em casa, já vai estar bem. Então um beijo pra todos esses. Eu vou ficando por aqui nesse AVNews. Volto com vocês numa próxima oportunidade. Um beijo, galera. Boa noite.